TV Câmara Entrevista está de volta e nesta edição temos o prazer de receber o advogado Marcos Limão para falarmos sobre direito eleitoral e as regras que vão orientar as eleições municipais deste ano. Marcos, continuando aqui o nosso bate-papo, no bloco anterior a gente falou sobre um pouquinho das campanhas eleitorais no rádio e na TV e para as redes sociais. A gente tem alguma alteração? Como que fica? As redes sociais, somente os candidatos que poderão impulsionar conteúdo com propaganda eleitoral, tá? A pessoa, chamamos de pessoa natural, o cidadão, ele pode sim colocar um conteúdo eleitoral na sua rede, no seu feed, no seu perfil, só que ele não poderá impulsionar, né? Ao contrário do candidato. E toda vez que estiver impulsionando, obrigatoriamente nessa propaganda precisa mencionar expressamente que se trata de uma propaganda eleitoral e precisa também informar o CNPJ da campanha. E esse candidato, quando ele for contratar esse serviço, ele precisa contratar através do seu CNPJ e pagar com o dinheiro da sua campanha. Não pode contratar com o CPF do candidato e pagar com recurso próprio, porque isso é um gasto eleitoral e vai impactar diretamente a prestação de contas. Certo. E o que a lei diz a respeito dos candidatos que desrespeitarem essas regras? Olha, existem inúmeros tipos de irregularidades e ilegalidades dentro do âmbito do direito eleitoral, né? Depende muito o tipo de ilícito a depender o tipo da sanção. Por exemplo, propaganda eleitoral, em regra, a sanção é de multa, né? Uma multa que pode ir de 5 a 25 mil reais. E agora, diferente, por exemplo, de um abuso do poder político, um abuso do poder econômico. Isso daí, a penalidade é a cassação do registro ou do mandato e inelegibilidade por 8 anos, a contar da data da eleição em que a irregularidade foi constatada. Então aí depende muito. Por exemplo, o crime de boca de urna, que é um crime, né, muito presente no Brasil, inclusive aproveitando esse assunto para falar que no dia da eleição você mandar um WhatsApp com propaganda eleitoral ou pedindo votos configura também o crime de boca de urna. Existem muitos casos envolvendo o WhatsApp, né, desde que a plataforma passou a ser usada no Brasil. E o crime de boca de urna é um crime e ele prevê uma pena baixa que se converte em serviço de prestação comunitária, serviço comunitário e multa. Então aí depende muito da irregularidade para a gente ver qual o tipo de sanção a ser aplicada. Certo, eu ia chegar nesse ponto que você até mencionou ainda. Em quais situações ali, por exemplo, pode haver justamente a cassação da candidatura do candidato? Os casos mais extremos que nós temos são os abuso do poder político, abuso do poder econômico e abuso dos meios de comunicação social. Abuso do poder político é quando você coloca a estrutura pública de uma prefeitura, de uma câmara, a favor de um candidato. Abuso do poder econômico é quando você usa muito recurso, muito recurso, de modo a tirar a igualdade de oportunidade em relação àquele candidato que é mais pobre. E abuso dos meios de comunicação é quando você usa indevidamente uma mídia tradicional ou as redes sociais. E tem uma coisa que é muito presente no Brasil, que é em relação ao uso de templos religiosos a favor de candidaturas. Isso é um problema muito presente no Brasil e é um ilícito grave, e esse ilícito ele é enquadrado como abuso do poder econômico, já que os templos religiosos são eles são pessoas jurídicas, eles têm um CNPJ. E se você tem a estrutura de uma igreja colocada a serviço de um candidato, é enquadrado como abuso do poder econômico e gera cassação do registro, cassação do mandato, se ele for eleito, e inelegibilidade, né? E também tem outros, tem compra de voto, caixa 2, são todos eventos graves que podem gerar também esse tipo de desdobramento jurídico. Muito interessante essa informação, eu realmente desconhecia, referente a utilizar ali o espaço de uma igreja, por exemplo, para fazer esse tipo de trabalho, né, que no caso são as campanhas eleitorais. No direito eleitoral, um princípio muito valorizado é de igualdade de oportunidades. Então você não pode de maneira nenhuma ter um candidato numa vantagem indevida em relação aos demais. Um outro exemplo desse princípio é a possibilidade
de gravar propaganda eleitoral dentro de uma repartição pública. É possível. Qualquer candidato pode. Se eu sou candidato e quero chegar num local que é uma repartição pública e gravar uma propaganda eleitoral, eu poderei somente se esse acesso for permitido a todos os demais candidatos. Se for um ambiente exclusivo e que somente eu conseguir por uma interferência minha ou por outras conjunturas, aí eu estarei cometendo uma irregularidade. Ou seja, é preciso seguir o princípio da igualdade nesses casos. Né? Igualdade e oportunidades. Certo. Marcos, falando de um tema um pouquinho até embaraçoso, né, que gera muitas dúvidas, né, um tema polêmico. Na sua opinião, a urna eletrônica ela realmente garante o sigilo e a transparência do voto? Com certeza, sem sombra de dúvida. Nosso modelo de colheita de voto e apuração, né, ele é um exemplo para o mundo inteiro. São praticamente 27 anos de utilização da urna eletrônica. Ela começou na eleição de 1996, são 28 anos, né, sem nenhum tipo de fraude comprovada. Houve, sim, denúncias suspeitas, e essas suspeitas foram exaustivamente investigadas e não se comprovou nada. Qualquer pessoa que tente tirar a credibilidade da urna eletrônica, essa pessoa estará fazendo uma afirmação com base em informações falsas. Até hoje não existiu nenhuma fraude comprovada que colocasse em xeque o funcionamento da urna eletrônica no Brasil. Certo, muitos assim se questionam, se perguntam, mas se é tão eficiente assim, por que não é utilizado em outros países, né, por exemplo? Então, isso aí é uma opção de cada país. Sim. Né? E nós, no Brasil, ele é uma referência. Esse ano, são 155 milhões de eleitores. É um volume muito grande de gente para você permitir que essas pessoas exerçam a sua cidadania, exerçam o seu voto. E nós temos praticamente 2 horas depois que se encerra o período de votação, os resultados já estão apurados. Em outros países em que não há votação por meio de equipamentos eletrônicos, essa apuração demora 3, 4 dias e a possibilidade de fraude é muito grande. Sim. O Brasil, desde a proclamação da República, né, em 1889, principalmente no primeiro momento, que é a Primeira República, né, era muito comum, mas muito comum mesmo, fraude envolvendo votos na cédula impressa. Porque ali você poderia fazer o que você queria. E além de não garantir o sigilo, né, onde nós tínhamos os coronéis, os votos de cabresto, as pessoas sabiam exatamente em quem aquele eleitor votaria e poderia cobrar a fatura. Existia essa insegurança. Sim. Hoje em dia não. E o sigilo do voto ele é garantido pela Constituição e para a gente conseguir com que esse direito seja realizado na prática, nós temos hoje uma regra que é proibido você entrar com um aparelho de telefone celular na cabine de votação. Nós tivemos muitos eventos recentes Sim. de pessoas que fotografaram o voto e divulgaram nas redes sociais. E aí nós não sabemos se essa pessoa divulgou porque ela quer lacrar nas redes sociais, ela quer uma audiência naquele momento, ou se ela fez isso para ela prestar conta de quem estava coagindo a votar em determinado candidato. Nós não sabemos. É por isso que o sigilo da votação é algo tão importante para a Justiça Eleitoral. Sem dúvidas nenhuma. Concordo plenamente contigo. Falando um pouquinho sobre impugnação de candidaturas. Como que funciona esse processo? Quem que pode entrar com esse pedido, por exemplo? Impugnação ela vem assim que o candidato ele apresenta um registro, chama Requerimento de Registro de Candidatura, o RRC. Assim que o candidato apresenta esse requerimento perante a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral ela publica um edital tornando público que aquele cidadão apresentou um registro de candidatura e aí as pessoas têm 5 dias para impugnar, apresentar uma impugnação, mas não é qualquer pessoa. Quem são os legitimados? Ministério Público, coligação, candidatos e partidos políticos. São as 4 pessoas que podem identificar
alguma causa de inelegibilidade e impugnar esse registro. Porque para ser candidato no Brasil, nós temos dois requisitos. Nós temos o primeiro requisito, que é um requisito positivo, que são as causas de elegibilidade, que é estar filiado a partido político, ter o domicílio eleitoral na circunscrição onde você está concorrendo, ser alfabetizado. Isso são requisitos positivos exigidos. E junto a eles nós temos os requisitos negativos, aqueles que não devem ser preenchidos pelos candidatos, que é justamente onde nós chegamos às causas de inelegibilidade, principalmente aquelas previstas lá na Lei Complementar 64, que é a que toda eleição sempre dá muita discussão, e se ali o candidato se enquadrou em alguma das regras da Lei Complementar 64, ele estará então inelegível. E essa inelegibilidade o impede de ser candidato no Brasil, que é o país onde as pessoas só conseguem ser candidato mediante uma autorização judicial. É uma sentença judicial do juiz eleitoral que defere o registro de candidatura. E a partir desse momento, essa pessoa oficialmente se torna candidato. Alguns candidatos têm o registro indeferido pelo juiz de primeiro grau e aí recorrem para o tribunal, segunda instância. Enquanto existe esse recurso, esse candidato ele pode fazer os atos de campanha em sua integralidade. Não existe nenhuma proibição a quem está com o registro de candidatura sobre análise do Poder Judiciário. Certo, somente depois que sai essa decisão, aí fica a decisão final, no caso, de impugnar ou não realmente essa candidatura, né? Tecnicamente, a pessoa só é candidata depois que tem um registro deferido pela Justiça Eleitoral. E aí nós temos sempre uma discussão que é, após a convenção, as pessoas já saem falando que elas são candidatas, mas não é. Tecnicamente não é assim que funciona. Nós temos a convenção, que é muito importante, que é quando os filiados do partido político escolhem quem serão os candidatos daquele partido. Tá? Passou a convenção, aí a gente entra no momento do registro de candidatura, e aí depois que o registro foi deferido pela Justiça Eleitoral, aí sim essa pessoa pode dizer que ela é candidata. Entendi. Somente depois desse processo sendo deferido, né, Marcos? Depois, e aí com o deferimento, aí vem o CNPJ, aí vem a abertura da conta bancária, aí vem o recebimento de verba pública, aí vem a prestação de contas, aí entra dentro de um procedimento que é próprio da eleição. Certo, perfeito. Marcos, recentemente a gente tem visto alguns movimentos pretendendo alterar a lei da ficha limpa. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, eu acho que existem alguns exageros, né, na lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é uma lei que alterou a Lei Complementar 64, ela acrescentou conteúdo. E um dos exageros que eu vejo é a de que uma pessoa estará inelegível durante 8 anos após o cumprimento de uma pena criminal, por exemplo. Então, se a pessoa foi sentenciada a 12 anos com uma pena criminal, ela vai ficar os 12 anos e aí depois mais 8 inelegíveis, praticamente 20 anos. É muito exagerado no meu ponto de vista, por se tratar de um direito fundamental, que é o direito à capacidade eleitoral passiva. É o direito de ser candidato no Brasil. Ser candidato é um direito fundamental dentro do rol de direitos políticos que nós temos. E não pode uma lei ser tão severa a ponto de tornar uma pessoa inelegível 10, 15, 20 anos. E é isso que hoje existe no Brasil e a principal discussão envolvendo a lei de ficha limpa. Que isso é uma disposição que veio lá da lei de ficha limpa, no momento que nós vivemos no Brasil uma grande crise de representatividade política, por razão de escândalos de corrupção. Então a sociedade civil se mobilizou, fez um grande abaixo-assinado e o Congresso Eleitoral aprovou a lei da ficha limpa, que trouxe, adicionou conteúdo à Lei Complementar 64, que é a lei das inelegibilidades. Certo. E ao seu ver, você acha que tem futuramente a chance de realmente ter essa alteração, essa diminuição, por exemplo? Olha, é uma discussão que está bastante avançada, né, em relação a esse possível diminuição.
né? Acho que as autoridades políticas elas estão bastante convencidas da necessidade de se rever esta regra, porque tem penalizado sem razoabilidade algumas pessoas que respondem a determinados processos no Brasil. Certo, ainda falando sobre essa questão da ficha limpa, Marcos, quais que são os principais cuidados então que os candidatos devem ter, ao seu ver? Não pode fazer coisa errada, né? Se não quer responder processo, só você não pode fazer coisa errada, né? O principal ponto de vista é esse. É seguir ali a cartilha das regras ali que ditam então essa questão das campanhas das leis. Porque tem várias causas de inelegibilidade. Sim. A condenação criminal é uma delas. Ou a condenação não precisa ser criminal, pode ser outro processo, mas a condenação judicial é uma causa de inelegibilidade, mas nós temos outras. Por exemplo, a desincompatibilização. Um funcionário público, ele é obrigado a parar de trabalhar justamente dentro do princípio de igualdade de oportunidades. Certo. Porque ele não pode utilizar da sua função para conseguir votos. Se é, por exemplo, um assistente social numa prefeitura, esse assistente social, se continuasse trabalhando, ele poderia ter uma vantagem devida em relação aos outros candidatos. Então ele é obrigado a parar de trabalhar no Brasil, que é a desincompatibilização. E o candidato que não se desincompatibiliza no prazo estipulado por lei, ele também estará inelegível. Não por um processo judicial, mas por uma desincompatibilização fora do prazo. Outra causa também de inelegibilidade é a ausência de alfabetização. Se você não comprova que você é alfabetizado, você fica impedido de ser candidato no Brasil. Olha só. Então são várias causas de inelegibilidade. Dentre elas, de processo judicial, que a recomendação é não faça coisa errada. Né? Marcos, uma dúvida muito comum que muitos eleitores têm é: o eleitor pode ser preso no dia da eleição? Não pode. É uma coisa que se chama imunidade eleitoral. Existe um período de tempo em que candidatos e eleitores não podem ser presos no Brasil, exceto em caso de flagrante, né, crime no momento de cometimento de um processo, né, ou quando ele descumpre alguma ordem judicial. Fora isso, não. Por exemplo, se eu sou réu em um processo criminal e eu sou condenado e sai um mandato de prisão contra a minha pessoa para cumprir a pena que eu fui sentenciado, esse mandado de prisão não pode ser cumprido às vésperas da eleição, porque existe a imunidade eleitoral. Certo, então, prisão zero no dia da eleição. Exceto se for um crime eleitoral. Perfeito. Marcos, a gente está chegando no final aqui do nosso programa, mas antes eu queria te perguntar quais são as expectativas com relação às eleições municipais desse ano, né? Especialmente no que diz respeito à aplicação das regras que a gente conversou aqui. Olha, eu estou tendo uma vivência muito intensa em termos de eleições 2024. Estou trabalhando bastante, né? E o maior sentimento que eu tenho desse ano é em relação à violência, né? O clima está muito pesado, sabe? Uma disputa muito agressiva. Nós tivemos agora um candidato jogando a cadeira no outro. Sim. Isso é um reflexo desse ambiente de violência que nós estamos vendo no Brasil todo. Em cidades pequenas está a mesma coisa, né? As pessoas estão receiosas, candidatos sofrendo retaliação por ser candidatos. E não é só violência física. Existe a violência psicológica, existe a violência moral, existe ataques aqui no Vale do Paraíba. No primeiro dia de campanha, nós tivemos uma candidata em Taubaté e que fizeram uma imagem dela falsa, sem roupa. No primeiro dia de campanha essa imagem foi veiculada. Também no primeiro dia de campanha, em Guaratinguetá, fizeram uma notícia falsa associando uma candidata lá ao PCC. Esse é um ato de violência também, né? Então é um sentimento ruim, triste, ruim para o país, porque isso é a negação da política, considerando que a política, é um instrumento de resolução pacífica dos conflitos. E o que nós estamos vendo e vivenciando não é política, é a barbárie. Então nós esperamos que esse ambiente mude com o passar do tempo. Não sei, o tempo dirá, se tem a ver um pouco com a polarização decorrente
desse processo de fake news, de geração de emoção nas pessoas, de polarização. Pode ser um pouco disso também, né? Esse momento que nós estamos vivendo, e espero que possa em breve passar, que a gente volte à normalidade democrática. Sem dúvidas, esse é o desejo de todos nós. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer a presença do convidado, o advogado Marcos Limão, que explicou sobre as regras que irão orientar o processo eleitoral deste ano em nossa cidade. Marcos, muito obrigado pela sua participação e pelas explicações que você nos trouxe aqui hoje. Eu que fiquei muito feliz de participar, fico sempre à disposição para mais esclarecimentos. Muito obrigado. Também gostaríamos de lembrá-lo que é possível enviar sugestões de temas e rever nossas entrevistas nas redes sociais. Basta procurar por TV Câmara Jacareí. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.